Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje, saindo aqui os resultados da Klabin, vamos falar aqui sobre um pouco do como a empresa ela desempenhou nesse segundo trimestre de 2024. Claro, eu li todo o documento aqui e eu vou passar os principais pontos para vocês, trazendo aqui um conteúdo muito elucidativo de como a empresa ganha dinheiro, quais são os produtos e, claro, falar um pouco aqui dos dividendos que foram anunciados da Klabin, tá? Para a gente começar, vale a pena pelo menos a gente ter em mente aqui o valor atual de R$ 22,30. Por quê? Porque isso vai me auxiliar a fazer a conta aqui de quanto você vai receber proporcionalmente aqui por esse dividendo que foi recentemente anunciado no valor de 410 milhões e você que tem a Unit, né, a Klabin 11, vai receber este valor aqui. Então vamos pegar esse valor, né, para dividir por aquele lá. Vamos lá, dividir agora pelo valor de face aqui da Klabin, que ficou em R$ 22,30, e você vai receber, portanto, proporcionalmente aqui um yield de 1,5%, tá? No decorrer aqui do documento, a Klabin até fala que eles têm mantido a política dele de endividamento, de dividendos e também de remuneração e geração de valor para o acionista, gerando aqui o valor de 1,5% de dividendos, compondo mais uma vez este outro valor aqui de R$ 1,16 por cada uma das ações que foram até agora distribuídas para vocês, tá? Bem, vamos para os resultados, porque aqui eu gosto de começar por essa parte, né, que são os destaques que a empresa traz para a gente. Depois eu vou mostrar o PDF que eu coloquei aqui para que a gente consiga compreender cada um dos itens que eles vão trazendo ao decorrer da apresentação, para que a gente veja se algumas coisas são justificáveis, se não são, se o lucro é sustentável, se não é, se as margens são boas, se não são, tudo isso eu vou trazer aqui para você, tá? Vamos lá. O que eu acho que é interessante a gente começar a notar, né? Questão da celulose fluff. Gente, eu fiz aqui no PDF, eu expliquei e vou mostrar com imagens o que é uma celulose fluff, o que é um counterboard, o que é uma fibra longa. Então fica aqui comigo para você saber o que é cada uma das coisas e quanto que cada um desses itens corresponde à receita da empresa. Para que você veja se o fluff é o que mais vende, é o que mais gera receita, se não, se é a fibra longa, tudo isso eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá. A questão da celulose, né? Eles tiveram um desempenho bom, muito por conta do startup das plantas. E aí nós já vamos falar das plantas do MP27, MP28, tem outros tantos projetos que a Klabin está querendo colocar de pé, tá bom? Em relação à margem EBITDA, uma margem bastante robusta, né? 41% de margem EBITDA, o que gera aproximadamente aqui uma aproximação ao que seria o fluxo de caixa operacional, que seria o EBITDA. E pensando aqui numa margem tão alta, eu já consigo vislumbrar que é uma empresa forte geradora de caixa, mas eu também trouxe no PDF que eu montei aqui para vocês, tá? E aí eles mostram que houve um aumento de 10 pontos percentuais em relação ao EBITDA do ano passado, mas aqui eu já quero começar a fazer alguns apontamentos que eu acho que valem a pena você ter ciência. O que acontece? De 2023 para 2024, você tem que se lembrar que algumas máquinas, algumas plantas foram colocadas em operação. E exatamente por isso, você pensa, imagina que você tem um único forno lá que vai assar 100 pães. Se você comprar um outro forno que vai assar a mesma quantidade de pães, você concorda que de um ano para o outro você dobrou a produção? Mas significa que você melhorou a sua eficiência operacional? Não, não significa. Só quer dizer que você colocou uma nova planta que gerou mais pãezinhos ali para dentro da sua padaria e é basicamente essa mesma ideia da Klabin. Ela colocou algumas máquinas lá em operação, que eles chamam também de startup, que é você iniciar, e o ramp-up, que é quando você começa a produzir pouco ali, mas aí você vai criando maturidade e vai cada vez produzindo mais, entendendo a máquina, entendendo como funciona a dinâmica dessa nova expansão, tá bom? Vamos lá. Em relação aos papéis, eles colocam aqui aumento de 33%, e aí, olha só o que eu te falei, impulsionado pelo ramp-up das MPs 27 e 28. Portanto, quando você olha um aumento muito grande como esse, cuidado, muitas vezes você pode ter algumas pegadinhas que se você não estiver acompanhando o histórico da empresa, você pode achar, nossa, que empresa maravilhosa, ela vai ter aumento de 33% todo ano. Não, não é assim que funciona, tome muito cuidado, tá? Agora, eles, depois que terminaram alguns últimos projetos, eles começaram esse projeto Figueira, tá? Eles colocaram aqui que em 22 de abril iniciou a operação dessa nova unidade, papelão do lado, em Piracicaba, com capacidade de 240 mil toneladas por ano. Uma baita de uma empresa que eles têm aqui. O custo caixa ficou em 2.890 por tonelada, e aí você tem que compreender que eles pegaram o apanhado da empresa, de todos os produtos que eles têm, e eles falaram, tá, quanto que eu gasto para produzir tudo?
Só que você tem que saber que cada uma das commodities, cada um dos produtos que eles têm aqui, eles têm preços diferentes. Então, não fique muito atento a esse custo total. Olhe mais para os custos individuais, eu vou até mostrar para vocês no slide que eu produzi, tá bom? Em relação aos proventos, eles mostram aqui que nos últimos 12 meses eles pagaram yield de 5,1%, ou seja, se fosse pelo Barsi, o Barsi colocaria um xizinho, porque não pagou os 6%. Então, cuidado. Cuidado mais uma vez. Por quê? O preço que você paga pela Klabin é muito importante, porque é uma empresa que historicamente não remunera tão bem assim o seu acionista em termos de dividendos. 5, 6%, raramente paga 7%. Então, neste caso, você tem que tomar muito mais precaução de olhar o quanto você está pagando pelo ativo, ao invés de pagar aqui, por exemplo, seus R$ 21,40, 22, R$ 25 reais, tomar ali uma certa precaução em algumas raras oportunidades que a bolsa dá, como já foi o caso de eu ver Klabin a 18, a 19. Então, nestes valores aqui, você pode ter um yield um pouco mais atrativo, de modo a você conseguir carregar essa posição por mais tempo. Então, se você está comprando hoje ali nos seus 21, 22 reais, faça compras menores. E aos poucos, você vai vendo que a Klabin ela vai perdendo ali um pouco de preço, conforme o humor do mercado vai indo, vai subindo. E aí você pode aumentar a sua posição quando você tiver uma oportunidade como essa, tá bom? Mas claro, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda. Vamos então para os slides que eu produzi para vocês. E aqui a gente já começa a enxergar algumas coisas que eu quero começar a te chamar a atenção. Por quê? Quando eu te falo do EBITDA, você tem que tomar cuidado com esta palavrinha, o EBITDA ajustado. Por quê? O ajuste ele é feito pela empresa e não pela contabilidade propriamente dita. E aí, eu vou trazer um outro slide aqui para vocês para mostrar exatamente o que eu te falei. O que é o EBITDA, né? O EBITDA significa o lucro antes dos resultados financeiros, né? E dos tributos, além da depreciação e da amortização. O que acontece? Eles podem estar considerando, naquele EBITDA ajustado, por exemplo, já tirar uma parte da depreciação, uma parte da amortização, por exemplo, é possível. Eles podem estar tirando uma parte de resultado financeiro, podem estar compensando algum tributo, enfim, você precisa olhar depois as notas explicativas. Mas, o que eu quero te mostrar é que o resultado antes dos resultados financeiros e dos tributos ficou em 1 bilhão 114 milhões de reais, bem diferente desses 2 bilhões e 52 milhões que nós temos aqui reportados, mas, como eu te falei, é um EBITDA ajustado. Significa que a empresa está sendo favorecida por uma contabilidade diferenciada? Não, não quer dizer, porque ela sempre traz um EBITDA ajustado, então não é nada anormal. O que você deve ter em mente? E aqui vai mais uma vez um alerta. Muitas pessoas falam assim, André, eu só invisto em empresas que geram uma margem líquida, ou seja, você pegar o lucro da empresa e dividir pelo seu resultado operacional, para você ver se ela tem ali uma margem boa. Normalmente acima de 10% é aquilo que as pessoas procuram. Nesse caso aqui, quando você pega o lucro que foi de 315 milhões de reais e você divide pela receita total, que foi de 4 bilhões 949, você percebe uma margem líquida abaixo dos 10%. No entanto, eu vou te pedir nesse momento para você tomar um pouco de cuidado. Porque quando você vê uma margem como essa e você olha um único trimestre isolado, você pode incorrer em erro. Olha só que interessante. Se você for pegar o lucro do primeiro trimestre de 2024, que foi 460 milhões, conforme você vê aqui, e dividir pela mesma receita de 4,430, você já repara uma margem líquida maior do que 10%. Portanto, tome cuidado ao analisar um único semestre isoladamente, porque eu já cometi esse erro. Só para você ter ideia, eu tinha uma outra ação, tinha o Banco BMG, e eu tinha uma estratégia, olha, se o banco der prejuízo, eu vou cair fora. E o que aconteceu? No segundo trimestre de 2023, eles reportaram prejuízo, então eu vendi. Isso no valor de R$ 2,50. E se você conhece a história do Banco BMG, ele pagou um caminhão de dividendos, além do que ele chegou a passar ali seus R$ 4,00 de cotação. Portanto, eu deixei muito dinheiro na mesa, focando exclusivamente em um trimestre. Então, cuidado com as suas análises muito curtas, tentem analisar a empresa em um período mais longo, tá bom? Bem, seguindo aqui um pouco, né, e eu quero apenas dar um cheiro do que é um pouco do livro que eu criei para vocês, para que você compreenda um pouco essas nuances entre os balanços demonstrativos e tudo mais. O que acontece? Quando você vê um EBITDA tão alto quanto esse e um lucro bem pequenininho, bem menor do que esses 2 bi, o que eu acredito que tem aqui dentro? Claro, além da depreciação e amortização, que conta muito, já que a Klabin é uma empresa que tem muitas máquinas lá dentro.
conta que você tem que enxergar qual que são as despesas financeiras. E claro, no geral, o resultado financeiro. Por quê? Quando você vê que ela pagou o valor de 735 milhões a título de juros, de forma ampla, quero dizer, você olha para aquele EBITDA bastante interessante de 2 bilhões e você já compreende que pelo menos aqui 750 milhões são para juros. E a outra parte, muito provavelmente, seja aqui de depreciação e amortização. Vendo, portanto, que os juros estão comendo muito do resultado. Por quê? Porque a depreciação ela não gera um efeito caixa. E como a Klabin ela tem uma política de dividendos para distribuir com base no seu fluxo de caixa, é muito importante você saber essa diferenciação, tá? Mas eu vou falar disso logo mais, tá? Como eu te falei, eu ia passar rapidamente por o que é cada um dos produtos da Klabin, né? Que vale a pena você saber. Se contém board, que basicamente seriam esses rolos aqui de papel. Tem o papel ondulado em si, que é aquele que basicamente você vê em caixas de papelão e coisas assim do gênero, então é algo muito próximo. O fluff, nesse estado aqui que eu estou te mostrando, talvez você não conheça, só que ele é muito utilizado para fraldas, tanto crianças como para idosos que também utilizam. Então é um tipo específico que é bem interessante para a empresa, tá? Você tem o papel cartão ele pode ser aquele, por exemplo, da impressora, pode ser aquele papel um pouco mais durinho, que é o papel cartão que a gente propriamente chama, né? Então, você pode ver aqui. E você tem as fibras curtas, tá? A fibra longa, ela só é mais extensa, né? Ao invés dela ter esse cortinho aqui, ele seria esse papel por inteiro, tá? É basicamente essa a diferença. Então, você já sabe mais ou menos como é que funciona, quais são os produtos da Klabin. E, claro, você também tem as embalagens, mas isso eu não coloquei aqui porque acho que todo mundo sabe, né? Você recebe lá a sua caixinha encomenda, né? Então você recebe lá aquele seu pacote do delivery ou até mesmo de algumas compras que você faz, tá? Agora, o volume de vendas, né? E aqui que é interessante. Para você saber o quanto cada um dos itens que eu te mostrei lá em cima, ele impacta na receita. Você tem a celulose como própria matéria-prima, né? Que é extraída e você tem uma parte de vendas. Você tem a questão das embalagens, corresponde a 26%. Papel cartão, 22%. E o counterboard, 15%, tá? Você tem aqui, que eles colocam depois na questão de receita, eles abrem aqui para outros, então você tem outras fontes de receita aqui no meio, mas o importante é você compreender de forma macro o que cada um corresponde em volume de vendas, tá bom? Vamos lá, vamos seguir, que aí eu acho que a gente já está seguindo aqui finalmente, para a gente compreender como que a empresa ela é eficiente em termos na sua operação. Ele fala do custo caixa da celulose. E aqui é importante a gente saber por quê. Eles mostram a composição de caixa. O que você tem, o que você gasta para você produzir a celulose e quanto custa cada uma, né? Então, olha só. Você vê aqui que no segundo trimestre de 2024, eles reduziram bastante o custo de produção. Você pode ver que está em $231 a tonelada. E é importante você guardar esse valor de 231. Por quê? Porque eu puxei aqui na internet uma reportagem bem interessante, que ele fala que basicamente a evolução aqui do preço da celulose ficaria em mais ou menos $1.380. Significando, portanto, que se você tem uma Klabin que está gerando aqui uma celulose a 231, como está aqui, e você vende aproximadamente, deixa eu colocar aqui, você vende aproximadamente 1.380, significa que você tem que pegar e fazer essa subtração. Portanto, você fica com mais de $1.000 por cada tonelada que você vende de celulose nessa conta aqui, mostrando que o custo para você extrair, produzir, fazer tudo ali com a celulose e depois vender é um custo muito bom. E aí é o que eu explico muito lá na nossa área de membros a respeito de como analisar empresas de commodity, como saber se ela está boa ou não no ciclo. Por isso que vale a pena você dar uma olhada lá na nossa área de membros, é um vídeo imperdível para você, tá bom? Vamos seguir aqui um pouco, né, que é a questão do EBITDA de geração de caixa, porque a geração de caixa é o que você precisa ver para enxergar o quanto a empresa vai te pagar dividendos. E nesse caso aqui, a geração de caixa, que é considerando o EBITDA ou fluxo de caixa operacional menos a depreciação e amortização com o CAPEX de manutenção, você pode ver que isso gerou aproximadamente aqui 1,5 bilhões de reais e você tem aqui uma geração de caixa por cada uma tonelada de R$ 1.554 por cada tonelada vendida. Portanto, como que algumas pessoas, alguns analistas de mercado fazem as contas? Eles pegam basicamente essa geração de caixa, fazem uma média entre isso daqui, falam, tá, quantas toneladas no geral a empresa produz? Ela produz
2.000, 3.000 toneladas? Tá, então eu tenho que multiplicar essas 2.000 toneladas por esse valor médio aqui e então eu encontro mais ou menos qual seria a geração de caixa futura da empresa para, então, trazendo ao valor presente, eu conseguir precificar a Klabin, tá bom? Agora, qual que é a minha conclusão, né? Vale a pena investir no cenário atual? Olha, eu vou deixar até um vídeo aqui no final porque eu vou explicar um pouco melhor que eu não acho que vale a pena investir na Klabin e eu explico o porquê, por isso clique aqui nesse vídeo. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!